terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Segunda semana do Tempo Comum, Ano Par. Irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a este momento de escuta e oração da Palavra de Deus. Hoje, o Senhor nos convida a olhar além das aparências e a reconhecer que Ele vê o coração. Ao acolhermos esta liturgia, peçamos a graça de termos um coração dócil, atento e disponível para a ação do Espírito Santo que continua a ungir e conduzir aqueles que Ele escolhe. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Que a palavra de hoje permaneça viva em nosso coração e guie nossos passos. Seguimos confiantes na graça de Deus, sob a proteção de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora peço para você inscrever no nosso canal e fazer parte dessa comunidade cristã. Deus abençoe cada um de vocês. Agora vamos para a nossa liturgia. Primeira leitura. Samuel ungiu Davi na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 13. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: Até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: Como posso ir? Se Saul o souber, vai me matar. O Senhor respondeu: Tomarás contigo uma novilha da manada e dirás: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: É de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo, para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, que disse: Também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe depois Sama, e Samuel disse: A este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Refrão. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Outrora vos falastes em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói, e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com o meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser sua força.
encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rechedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra, farei dele o Rei Altíssimo. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Aclamação ao Evangelho. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 18. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, aleluia, aleluia. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje nos convidam a olhar para dentro do coração e a rever nossos critérios de escolha, de julgamento e de fidelidade a Deus. Elas nos mostram com muita clareza que o modo como Deus age é profundamente diferente do modo humano de ver, avaliar e decidir. Na primeira leitura, acompanhamos o momento em que o Senhor envia o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir um novo rei para Israel. Saul havia sido rejeitado não por falta de aparência ou força, mas por falta de obediência e de um coração dócil à vontade de Deus. Agora, diante dos filhos de Jessé, Samuel é tentado a repetir o erro humano. Olhar a aparência, a estatura, a força exterior. Eliabe parecia perfeito aos olhos humanos. No entanto, Deus o corrige com uma frase que atravessa toda a Sagrada Escritura e fala diretamente a cada um de nós. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Davi, o menor, o esquecido, aquele que nem sequer foi chamado de imediato, é o escolhido. Ele não estava entre os importantes, nem ocupava lugar de destaque. Estava no campo, cuidando das ovelhas, exercendo silenciosamente sua missão. Deus vê o que ninguém vê. Ele percebe a fidelidade escondida, o serviço humilde, a disposição interior de quem se deixa conduzir por ele. A unção de Davi nos ensina que Deus não escolhe segundo títulos, prestígio ou reconhecimento humano, mas segundo a abertura do coração. O Salmo responsorial retoma essa verdade ao recordar que foi o próprio Deus quem encontrou e escolheu Davi, ungindo-o com óleo sagrado e prometendo estar sempre com ele. É o Senhor quem sustenta, fortalece e conduz aqueles que escolhe. Não é a força do braço humano que garante a vitória, mas a mão poderosa de Deus que acompanha o seu eleito. No Evangelho, Jesus nos apresenta outro ensinamento fundamental ao curar a compreensão equivocada do sábado. Para muitos, o sábado havia se tornado um peso, uma lei rígida, mais importante que a pessoa humana. Os fariseus observam os discípulos colhendo espigas e veem apenas uma infração da lei, mas não enxergam a fome, a necessidade, a vida concreta que está diante deles. Então, Jesus revela o verdadeiro sentido da lei. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado.
A lei existe para conduzir à vida, à liberdade e ao amor, e não para oprimir. Quando a religião perde a capacidade de servir à vida, ela se distancia do coração de Deus. Assim como Deus escolheu Davi olhando o coração, Jesus ensina que o verdadeiro cumprimento da lei passa pela misericórdia, pelo cuidado com o ser humano e pela atenção às necessidades reais. Há uma ligação profunda entre as leituras. Tanto na escolha de Davi quanto na atitude de Jesus, vemos que Deus rompe com critérios superficiais e rígidos. Ele busca um coração disponível, aberto, sensível à sua vontade. A verdadeira fidelidade não está na aparência da observância, mas na verdade do amor vivido. Essas leituras nos provocam a uma séria reflexão pessoal. Quantas vezes julgamos as pessoas pela aparência, pelo passado ou pela posição que ocupam? Quantas vezes colocamos regras acima da misericórdia, tradições acima da vida, costumes acima do amor? Deus continua escolhendo os pequenos, os simples, os que servem em silêncio, os que permanecem fiéis mesmo sem reconhecimento. Hoje, o Senhor também passa pela nossa vida como passou pela casa de Jessé. Ele nos observa, não para nos condenar, mas para nos chamar. Ele vê nossas intenções, nossas lutas, nossos desejos mais profundos e nos convida a viver uma fé mais autêntica, menos rígida e mais misericordiosa, menos baseada em aparências e mais enraizada no amor. Que aprendamos com Davi a confiar na escolha de Deus e com Jesus a colocar a pessoa humana no centro de nossa vivência de fé. Que o Espírito Santo nos conduza a viver uma fé autêntica, que respeita a vida, promove a dignidade humana e glorifica a Deus em todas as coisas. Permaneçamos na paz do Senhor e levemos ao mundo a salvação que vem de Deus. Amém. Chegamos a mais um final de nossa liturgia. Que a palavra proclamada hoje continue a iluminar nossas vidas e fortalecer nossa fé. Sigamos em paz, confiando na providência de Deus e na intercessão de Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.